Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Vamos para mais um estudo da lição Ofertas para Jesus. Tema 4, a introdução, sábado 21 de janeiro, no verso para memorizar, diz assim: Que darei ao Senhor Jeová por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Jeová. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista aqui está fazendo uma pergunta refletiva, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios, né? Que darei? Como é que eu posso retribuir, né? Não tem como, né? Então, ele faz aqui uma entrega total, digamos assim, né? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Jeová. Ou seja, ele vai procurar agora anunciar as maravilhas de Deus, né? Anunciar a sua salvação. E diz mais aqui, né? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Isso me lembra muito a questão de uma oferta ou do dízimo, né? Quando você vai diante dali da congregação, na igreja, você faz ali a sua oferta e entrega ali o dízimo. E também me lembra o que? Os votos batismais. Quando a gente se batiza nas águas, a gente confessa o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. E agora eu devo viver de conformidade com os seus ensinos. Nós aceitamos a lei de Deus, que ainda está em vigor, é a norma do seu juízo, inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do sétimo dia da semana, como um dia a ser observado. E nos comprometemos também com a missão do Evangelho na devolução dos dízimos e também das ofertas. Só para citar alguns dos votos que a gente firma quando aceita Jesus como Senhor e Salvador. A lição aqui diz o seguinte, né? Além do dízimo, temos as ofertas que são tiradas dos 90% que ficam conosco, né? E diz mais aqui que diferentes tipos de ofertas eram oferecidas pelo povo de Deus, né? Ofertas pelo pecado, ofertas dadas em resposta à graça divina, como a gente vê aqui o salmista falando, né? Que darei eu ao Senhor? Ofertas de gratidão, bênçãos pela saúde, prosperidade e sustento, né? Havia também, além disso, as ofertas aos pobres e ofertas para construir e manter a casa de adoração. Vamos inclusive, né? Vou tentar fazer um vídeo aqui, um vídeo extra, falando exatamente sobre os vários tipos de ofertas do povo de Deus ao longo da Bíblia, né? Principalmente no Antigo Testamento. E aqui diz: quando consideramos a magnitude das dádivas de Deus para nós, começamos a ver nossa doação como mais do que apenas pavimentar o estacionamento ou comprar as vestes para o coral, por exemplo. As nossas ofertas a gente começa a ver como algo a mais do que isso. Apenas manter ali o edifício, certo? Especialmente a gente vê, né, o sacrifício de Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João 1, do verso 4 ao 19. Aqui diz que a igreja local e as sedes administrativas em todos os seus níveis usam nossas dádivas para promover a causa de Deus. E nesta semana revisaremos o que a Bíblia diz sobre as ofertas como parte de nossa administração dos negócios de Deus na terra, né? Ou seja, trata-se de uma revisão, não se trata de todo o conteúdo sobre as ofertas, né? Mais de uma revisão, né? Muitas dúvidas podem ser tiradas durante a escola sabatina ali, no momento que a gente vai se reúne ali cada sábado, e outras ofertas, outras dúvidas podem surgir. E a gente mesmo, quando está estudando a Bíblia, o professor, no caso, né, ele pode colocar ali algum assunto, né, implementar ali algum assunto que a lição de repente possa não estar abordando, mas seja relevante para o estudo em si. Domingo 22 de janeiro, motivação para doar. Como a gente leu, primeira carta de João 1, capítulo 4, verso 9, no tema de sábado, né? Verso 19, aliás, 1 João 4, verso 19, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro.
Nossa doação é a resposta ao seu maravilhoso presente para nós, Jesus. O Senhor não precisa de nossas ofertas, não o podemos enriquecer com as nossas doações, como o salmista diz, né? Quem sou eu e quem é o meu povo para te darmos, né? A gente apenas te devolve aquilo que das tuas mãos tu nos dá. Então diz aqui que Ellen White diz o seguinte, em relação às ofertas abnegadas, certo? Essa é a última maneira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. Então, por meio das ofertas, nós podemos ali demonstrar nosso amor e nossa gratidão a Deus. Quando entregamos nosso dinheiro a Jesus, isso fortalece nosso amor por Ele e pelos outros. O dinheiro pode ser um bem, o dinheiro pode ser um poder para o bem, né? Devemos usar o dinheiro para isso. O propósito dos recursos que Deus nos dá realmente é para isso. É para fazermos o bem, sustentar nossa família, sustentar a causa de Deus, que subsequente, né, dentro da causa de Deus, está a ajuda também aos necessitados. Não existe caridade sem obra do Evangelho. Quem pratica a caridade, mas não leva o Evangelho, é apenas caridade. E qualquer pessoa pode fazer caridade. Mas você deve levar o alimento físico, certo? Conseguir um meio, como a Igreja Adventista ensina, através da ADA, através da ASA, a Ação Solidária Adventista, conseguir um meio da pessoa ganhar o seu próprio alimento, se suster. E nisso também falar do Evangelho, porque o que vemos hoje não é toda a realidade. Não é morreu, acabou. Não é morreu, você vai desencarnar e vai ficar encarnando e reencarnando. Existe um céu preparado para aqueles que forem fiéis, para aqueles que entregam a vida a Jesus. E nós, como cristãos, devemos fazer a caridade. E essa caridade interessante na Bíblia, que essa caridade, a palavrinha para caridade na Bíblia é amor. Devemos fazer as obras de caridade, mas devemos levar o Evangelho para as pessoas. Mateus, capítulo 6, do verso 31 ao 34, e Deuteronômio, no capítulo 28, tem algo assim muito semelhante, né? Pergunta para nós, o que Deus promete fazer por nós se lhe obedecermos? E pergunta, é egoísmo de nossa parte reivindicar suas promessas? Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 31 ao 34, o famoso Sermão do Monte, quando Jesus sai tratando quais ansiedades da vida, né? Solicitude da vida, Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 6, eu leio a partir do verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos. E por que não devemos nos preocupar? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É entregar a Deus as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí Jesus afirma mais uma vez, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que promete fazer Jesus, né? Ele promete suprir nossas necessidades básicas. Como lá em Deuteronômio, capítulo 28, está pedindo para ler o verso 1 ao 14, mas eu não vou ler todos os versos, vou ler o verso 1, o 8, o 9 e o 12. O verso 1 diz o seguinte, se atentamente ouvires a voz do Senhor Jeová teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Jeová teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Existe o se, ou seja, é condicional. Existe uma condição. Verso 8. O Senhor Jeová determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor Jeová teu Deus. Verso 9. O Senhor Jeová te constituirá para si em povo santo. Isso é muito importante. Como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor Jeová teu Deus,
e andarem nos seus caminhos. Você só pode se dizer que é povo santo de Deus se você guarda os mandamentos de Deus e anda em seus caminhos. E os mandamentos de Deus são 10, não são 9. Verso 12. O Senhor Jeová te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestados. Então, respondendo à questão, primeira questão, o que Deus promete fazer para nós, se lhe obedecermos? O Senhor promete suprir nossas necessidades básicas, né? E se obedecer seus mandamentos, nós somos também povo santo de Deus. Estamos estudando aqui na lição que fazemos parte da família de Deus, né? Administradores fiéis à espera do Mestre. Estudamos aqui algumas lições passadas, né? Fazemos parte da família de Deus, né? E para isso temos que ser realmente obedientes. É egoísmo de nossa parte reivindicar suas promessas, né? Eu creio que não é egoísmo, até porque o Senhor Deus prometeu. E as promessas, né, quando Deus nos abençoa, devemos ter em mente que ao sermos abençoados, temos também que abençoar o próximo. Então não é egoísmo reivindicar as promessas de Deus. Não é egoísmo, porque o próprio Deus promete, se formos obedientes, nada vai nos faltar, certo? E se nada vai nos faltar, também podemos dar um pouco para aqueles que estão precisando. Por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Temos um sistema de arrecadação de produtos para a cesta básica, né? Que todo o membro ele deve participar, certo? Não pode esquecer disso, da doação das cestas básicas. Aqui diz, né? Nossas ofertas são evidência de nossa disposição de fazer sacrifícios pessoais para Deus. A oferta também pode ser um coração puro. Senhor, sou pecador. Não tem nada em mim realmente que preste. Mas eu ofereço meu coração que a partir de hoje, a partir desse momento, eu quero ser puro. Puro de lábios, puro de mente e puro de coração. E você faz a entrega do seu coração a Deus e na batalha ali a cada dia, cada momento do dia, você fugiu um pouco, seu olho se desviou, você volta na oração e entrega-se. Também é uma oferta a Deus, entregar o seu coração. Leia Coríntios no rodapé, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. O que o Senhor nos diz? O que significa ofertar segundo tiver proposto no coração e como aprender a doar com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Está escrito o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso é uma regra básica da vida. Se você, por exemplo, na obra do Evangelho, você prega para poucas pessoas também, ou você sai pouco para pregar, porque muitas vezes a gente vai colher aquilo que já foi semeado, já foi plantado, né? Você vai colher pouco. Se você planta pouco, você pouco vai colher. Então isso é uma regra da vida, né? Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus vê também a intenção do coração, e quando você doa para a obra do Evangelho, realmente você tem a oportunidade de colher bastante frutos, como já foi dito em estudos passados. Imagina quando você chegar no céu e ver um anjo dizer: ó, tá vendo essa pessoa aqui? Aquela oferta que você deu, aquela literatura que você distribuiu, ajudou essa pessoa a abrir os olhos, e hoje ela está no céu porque você tomou um pouco do seu talento, do seu recurso, do seu tempo para levar a mensagem para ela. Segunda-feira, 23 de janeiro,
qual é a proporção das ofertas? Nós vimos que o dízimo, o nome já diz, né? Dízimo é a 10ª parte. E as ofertas? Como será isso? Deuteronômio 16, verso 17. Vamos voltar para o livro de Deuteronômio. E diz o seguinte. E o que é que isso tem a ver com a proporção das ofertas? Deuteronômio 16, verso 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Jeová, seu Deus, lhe houver concedido. É um pouco parecido com o que a gente leu no tema passado, 2 Coríntios 9, 6, verso 7. Né? Cada um dê como foi proposto no seu coração, conforme a bênção recebida. A pergunta é: qual critério Deus dá como base para o valor das nossas ofertas? Né? Conforme a bênção recebida, né? Proporcional. Por exemplo, eu, quando trabalho com carteira assinada, que eu recebo um dinheiro por fora, 10% é dízimo e 10% eu tiro de oferta. A minha oferta hoje, ela é 1%. Devolvo o dízimo e a minha oferta é 1%. Quando eu recebo um dinheiro extra, aí a minha oferta passa para 10%. Eu aumento a minha oferta para 10%. Né? É só um exemplo. Reconhecimento, nossas ofertas são reconhecimento e expressão de nossa gratidão a Deus, como já foi falado aqui inúmeras vezes. Por suas abundantes dádivas de vida, redenção, sustento e bênçãos constantes. Como observamos na passagem acima, Deuteronômio 16, 17, o total de nossas ofertas deve ser proporcional às bênçãos recebidas. O Senhor Jesus diz lá em Lucas 12, verso 48, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Tem gente que tem uma fortuna de dinheiro, né? E realmente, muito dessas pessoas realmente vai ser exigida. Vai ser exigida. Salmos 116 é o salmo que está o verso para memorizar, né? Que darei eu ao Senhor, né? Por todas as dádivas que o Senhor tem me dado. Mas eu vou ler aqui de novo, certo? O Salmo 116, do verso 12 ao 14, que é o verso para memorizar, diz assim: que darei ao Senhor Jeová por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Jeová. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Como já foi dito, né? Cumpra seus votos ao Senhor, seus votos batismais, seu voto de aceitar o Senhor como Senhor Jesus, como seu Senhor, o Senhor da sua vida, de entregar o coração a Ele, de lhe devolver o dízimo, a oferta, de guardar os seus mandamentos. Como devemos responder a pergunta feita no verso 12? Como o dinheiro se encaixa nessa resposta? Eu respondi o seguinte: devemos mostrar gratidão ao Senhor de forma externa, ou seja, devemos externar esta gratidão. Alguém que está feliz com uma coisa, normalmente ela não vai ficar guardando para si, ela quer contar para todo mundo. Com o nosso viver, certo? Nós externamos isso com o nosso viver. Aquele que é grato a Deus guardará os seus mandamentos e cumprirá seus votos, nos quais se enquadram os dízimos e as ofertas. Ao meu modo de ver, é assim que se encaixa aqui a questão do dinheiro no verso lido do Salmo 116, do 12 ao 14. Na resposta sugestiva da lição diz o seguinte: devemos ser gratos e cumprir nossos votos de fidelidade. Aqui a resposta foi mais curta, mas é isso. Devemos ser gratos. Aquele que é grato a Deus, ele vai guardar os seus mandamentos, onde se inclui ali os dízimos e as ofertas. Como poderíamos retribuir a Deus todas as suas bênçãos? É uma pergunta aqui no comentário, e a resposta é nunca. Nunca poderíamos retribuir. Parece que o melhor que podemos fazer é ser generosos com a causa de Deus e ajudar nossos semelhantes. Ou seja, devolvemos o dízimo, devolvemos as ofertas. As ofertas, inclusive, têm oferta de caridade, que é a oferta aos necessitados, que nós vamos ver mais para frente. Nossas ofertas contribuem para o desenvolvimento de um caráter cristão. Somos transformados, deixamos de ser dominados pelo egoísmo
e passamos a ser movidos pelo amor. Como Cristo, devemos nos preocupar com os outros e com a causa de Deus. Por exemplo, você pode cortar as coisas supérfluas, né? Futilidades, né? Coisa que não vai agregar, não traz nenhum benefício, mas traz apenas prazer para a sua natureza carnal. Você corta aquilo dali. Eu passei um tempo, por exemplo, que eu tive que cortar um bocado de coisa, né? E é uma luta constante, né? Caixa de chocolate, por exemplo, todo mês você queria comprar uma. Esse tipo de bobagem que realmente não vai lhe trazer saúde nenhuma, né? Mas que, um momento ou outro, você tem aquele desejo de comer aquilo ali, né? Eu estou dando o exemplo do chocolate, mas pode ser sorvete, pode ser qualquer outro tipo de bobagem realmente que apenas vai lhe trazer aquele prazer ali momentâneo, mas não lhe traz saúde e é dinheiro realmente jogado fora. Lembremos sempre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, verso 16. Em contraste, tão certo como o dia segue a noite, quanto mais acumularmos para nós mesmos, mais egoístas nos tornaremos e mais miseráveis nos sentiremos. Misericórdia. Levar ofertas ao Senhor é um dever cristão com implicações espirituais e morais. Negligenciar isso é causar danos espirituais a nós mesmos, talvez mais do que possamos perceber. Cabe a cada um determinar a proporção das suas entradas que dará como oferta regular. Ou seja, Deus deixou a sua mercê a proporção. O conselho é dado o seguinte: nunca estipule um valor. Todo mês eu vou dar R$100, porque vai ter mês que você não vai poder dar R$100. Então estipule sempre uma porcentagem, 1%, 2%, 5%, 10%. Estipule sempre uma porcentagem, que é o mais correto, né? Porque ali sim vai ser proporcional com as bênçãos recebidas. O que suas ofertas e sua atitude em relação à doação dizem sobre o seu relacionamento com Deus? Se você, por exemplo, é uma pessoa mesquinha, sempre vem a nós e o vosso reino nada, né? É o que essa pergunta para reflexão, por exemplo, quer nos deixar, né? Essa reflexão. O que suas ofertas e sua atitude em relação à doação dizem sobre o seu relacionamento com Deus. É algo para se pensar, né? Quem doa pouco realmente parece que é um tanto quanto mesquinho. E tem que rever os seus conceitos. Terça-feira, 24 de janeiro, ofertas e adoração. Diz aqui, né? A Bíblia não estabelece um programa para o culto de adoração, mas parece que pelo menos 4 coisas estão presentes nos cultos de adoração. No Novo Testamento, a lista inclui estudo, ou pregação, né? Sermão, oração, música e dízimos. Sermão, oração, música e dízimos. Sermão e dízimos e oferta, né? Sermão, oração, música, dízimos e oferta. 4 coisas, né? 3 vezes por ano, os homens e as famílias de Israel deviam comparecer perante o Senhor em Jerusalém. E a Bíblia diz em Deuteronômio 16, verso 16: não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Em outras palavras, parte da experiência da adoração era a devolução do dízimo e a entrega das ofertas. Lembrando que eram 3 vezes, né, que eles apareceram lá, porque muita gente morava longe de Jerusalém ou do templo, e 3 vezes ao ano eles teriam que ir ao templo ali a Jerusalém para adorar. E aqui diz que era na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos que os filhos de Deus traziam seus dízimos e ofertas. É difícil imaginar alguém chegando a essas festas de mãos vazias. É difícil imaginar um cristão temente a Deus recebendo o seu salário e não separando primeiramente a parte que cabe a Deus, os dízimos e ofertas.
Primeira Crônicas, aliás, antes disso, ainda lendo o comentário, né? Para o antigo Israel, entregar seus dízimos e ofertas era uma parte central de sua experiência de adoração. O culto verdadeiro não é apenas expressar em palavras cânticos e orações a gratidão a Deus, mas também demonstrar essa gratidão ao levar as ofertas à casa do Senhor. Os israelitas as levavam ao templo, nós a levamos à igreja aos sábados em um ato de adoração. Não é só da boca para fora, né? Tem que externar. Muito interessante esse comentário. Leia Crônicas, 1 Crônicas capítulo 1, verso 16 ao verso... Leia 1 Crônicas capítulo 1. Leia 1 Crônicas capítulo 16, verso 29. Salmo 96, verso 8 e 9. E Salmo 116, verso 16 ao 18. Só um minutinho. Ficou 2 carocinhos de goiaba aqui na minha boca. Como aplicamos os princípios expressos nesses textos bíblicos à nossa própria experiência de adoração? Salmo, caiu aqui na folhinha de estudo. Salmo 116, 1 Crônicas 19, 29, é aquela frase de Davi, né? Deixa eu ver aqui para eu não errar, certo? Que daremos, pois, ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem nos dado. Deixa eu ver se é isso mesmo. 16, verso 29. Não. Tributai ao Senhor Jeová a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor Jeová na beleza da sua santidade. E no Salmo 116, primeiro Salmo 96, Salmo 96, verso 8, tributai ao Senhor Jeová a glória devida ao seu nome, trazer oferendas e entrar nos seus atos. Praticamente a mesma coisa do Salmo de 1 Crônicas. Praticamente. E o verso 9 também diz, adorai ao Senhor Jeová na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E aí vem o Salmo 116, do verso 16 ao 19, certo? Vou ler até o 19. Senhor Jeová, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor Jeová. Cumprirei os meus votos ao Senhor Jeová na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor Jeová, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Como aplicamos os princípios expressos nestes textos à nossa própria experiência com Deus? Adoramos a Deus por meio dos dízimos e ofertas, reconhecendo que Ele é o sustentador e mantenedor de tudo, o dono de tudo. Essa foi a minha resposta. Na resposta sugestiva, diz o seguinte: devemos dar a Deus a glória devida ao seu nome, adorá-lo com dízimos e ofertas e reconhecê-lo como sustentador e dono de tudo. Praticamente a mesma coisa que eu respondi, né? Glória a Deus por isso. Como filho de Deus, diz aqui, né, que como filho de Deus, encarregado de responsabilidades administrativas dele, seus negócios na terra, é um privilégio, uma oportunidade e uma responsabilidade de levar nossas ofertas. Se o Senhor nos deu filhos para criar para Ele, devemos compartilhar com eles a alegria de levar dízimos e ofertas para a escola sabatina e aos cultos da igreja. Ou seja, ensinar a criança no caminho que deve andar, ensinar a importância dos dízimos e ofertas. Em alguns lugares, pessoas devolvem o dízimo por meio de plataformas online, de outros meios, etc. Né? Seja como for, os dízimos e ofertas fazem parte de nossa experiência de adoração a Deus. Essa foi a pergunta, né? Como aplicamos os princípios expressos nesses textos bíblicos à nossa experiência de adoração, né? Os dízimos e as ofertas fazem parte da nossa experiência de adoração. E pergunta, né? Como tem sido sua experiência em relação ao papel da devolução dos dízimos e ofertas como parte de adoração? Será que você tem cumprido seus votos ao Senhor? Devolveu o dízimo? Será que você está ofertando a Deus com alegria?
como essa prática impacta seu relacionamento com Deus e seu testemunho aos outros. Né? O testemunho é muito importante. Você vê que no mundo tem gente que é sócio de clubes, né, porque vai lhe trazer algumas vantagens, né, piscina, etc. Você vê que clubes de futebol, né, só gastam alto indo para estádio de futebol, cinema a mesma coisa. Hoje tem a TV a cabo, internet, assinatura de internet, e gastam dinheiro com coisas que não edifica, por exemplo, e principalmente com a TV por assinatura, internet, etc. Por exemplo, aquele canal, né, Netflix, né, que passa 100 coisas que não presta, aí passa uma mais ou menos cristão, só para sugar aquele povo cristão e prender ele ali e receber o dinheiro daquele povo cristão, que aquele dinheiro do povo cristão vai financiar, por exemplo, aquele canal maldito, né, chamado Porta dos Fundos, né? Ano após ano fica fazendo zombaria o povo de Deus e o dinheiro financiado pelos próprios crentes que financiam, por exemplo, Netflix. Mas infelizmente, gente que se diz que é povo de Deus não tem prazer em devolver o dízimo, em ofertar, né? Por quê? Porque será que não tem nenhuma vantagem para eles? Né? Isso se chama egoísmo. Né? Não querer que a obra de Deus se espalhe. Do mesmo jeito que eu recebi a mensagem, eu quero que o próximo, né, também receba. O que eu não posso fazer, onde as minhas pernas não vão chegar, vai chegar os dízimos e as ofertas. Né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Qual é a alegria do Senhor? É quando há arrependimento e o povo se converte a Deus e guarda os seus mandamentos, como diz lá no livro de... Eu sempre confundo os nomes, certo? Neemias e Esdras, né? Eu sempre confundo os nomes, mas é assim, né? E a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, se eu não tenho prazer em devolver o dízimo e a oferta, se eu não tenho prazer em ver uma alma entregando a vida a Jesus, realmente eu tenho que rever esse meu cristianismo, né? Eu dou dinheiro para tanta coisa, e como dado exemplos, né, do povo do mundo, né, que dá dinheiro porque eles gostam daquilo ali e eles amam aquilo ali, vão atrás e financiam e bancam, mas o povo de Deus, se diz povo de Deus, não tem coragem de financiar. Né? Por quê? Porque eles estão realmente andando agarrados de mão dada com o mundo e não com o Evangelho de Cristo. Essa que é a realidade. Quarta-feira, 25 de janeiro, Deus observa nossas ofertas. Muito interessante, viu? Muito interessante isso aqui. Vai falar de duas pessoas, né? A viúva e de Cornélio. Primeiramente falando da viúva, né? Leia Marcos 12, do verso 41 a 44. Que mensagem essa história ensina a ricos e pobres? Que lição ela ensina e como aplicá-la à nossa adoração? Marcos, né? Capítulo 12. Capítulo 12, ou é 14? Marcos 12, verso 41 ao 44, diz assim, ó: assentado diante do ofertório, ou da arca do tesouro, observava Jesus como lançava ali o dinheiro, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Olha que maravilha. O rico aparentemente estava preocupado, né, com a obra, né, do santuário terrestre, da evangelização aos gentios. Né, estavam teoricamente externando a sua gratidão a Deus. Né. Mas vamos lá. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio, ou no ofertório, mais do que o fizeram todos os ofertantes. Como assim? Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É interessante porque o dízimo, né, ele, apesar de ser a 10ª parte, você não vai pegar o total
e separou as 9 e depois separa a 10ª. Não, a primeira coisa que você separa é para Deus. O dízimo e a oferta vem primeiro. Esse povo rico fez o que? Jesus disse que eles deu o que estava sobrando. Sobrou isso aqui, eu vou... E não era pouco, né? Era muito, né? Mas vamos ver aqui. Que mensagem essa história ensina a ricos e pobres, né? Que lição e como aplicá-la em nossa adoração, né? Mesmo sendo muito pobre, foi o que eu respondi, a viúva não deixou de cumprir seus votos a Deus, motivada pela gratidão. Aqui na resposta sugestiva, diz o seguinte: aquela viúva não deu do que lhe sobrava, mas deu todo o seu sustento. Ela era motivada pelo amor a Deus e o interesse para com a sua obra. Esse deve ser também nossa motivação a levar nossas ofertas à casa de Deus. A motivação é a gratidão do amor de Deus e a sua obra, né? E é interessante que eu fui pesquisar, eu não sei se eu pesquisei errado, mas esse valor, um quadrante, trazendo para os dias de hoje, seria 78 centavos. Menos de R$1. Era tudo que ela tinha, ela foi lá e depositou, né? Porque a viúva, ela se preocupava com a obra do Evangelho. Ela tinha um pacto com Deus e ela confirmou o seu pacto, mesmo sendo todo ali o seu sustento, né? Embora, obviamente, que eu estou trazendo para os dias de hoje, mas possa ser que antigamente pudesse comprar mais coisa com esses 78 centavos, né? Por exemplo, logo quando lançou o Plano Real, em 1994, a passagem de ônibus era 33 centavos. 33 centavos a passagem de ônibus. E o salário mínimo era R$100. Né? Só que, obviamente, um dia, né? Porque esse quadrante ele equivale a uma partezinha ali do denário. Não vou saber fracionar agora, certo? Era 1/64. De um denário, que era um dia de trabalho. Então, botando mais ou menos uma conta de R$50 um dia de trabalho hoje, de um salário mínimo, então daria em torno de 78 centavos, certo? Então, realmente era muito pouco, né? Comparado ao que os ricos colocavam. Então, Jesus ele estava observando ali aqueles que levavam suas ofertas, né? Uma viúva havia doado 2 moedas de cobre, ela deu tudo o que tinha. Jesus, porém, entendeu o motivo dela. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção dele. Fez o que pôde. Sua atitude serviria como monumento em memória dela ao longo dos tempos. Até hoje essa história é contada, né? E seria motivo de alegria na eternidade. Seu coração acompanhou sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com sua obra, que serviam de motivação. E eu fico pensando, onde estão aqueles que são contra o dízimo, porque diz, não, mas se a pessoa tirar o dízimo e faltar em casa, não sei o que, tudo conversa, né? Tudo conversa. Eles procuram dar um exemplo extremo, né? Mas temos um exemplo extremo na Bíblia, de um ofertante, uma viúva pobre que deu todo o seu sustento. Jesus não foi lá e disse, epa, não dê não. Não dê não, que Deus não quer que você passe necessidade, você só tem isso para se alimentar, não dê não. Não. Jesus elogiou a fé daquela mulher, muito pelo contrário, né? Jesus elogiou a fé daquela mulher. Atos 10, aliás, aqui diz ainda, né, falando da mulher, que, deixa eu ler o comentário aqui de Ellen White, o valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com a sua obra, que serviam de motivação. Outro ponto significativo é que essa foi a única oferta que Jesus elogiou. Lê Atos 10, do verso 1 ao 4. Por que um centurião romano recebeu a visita de um anjo celestial? Cornélio estava ali à sua casa, próximo às 3 da tarde. Atos capítulo 10 vai dizer o seguinte, a partir do verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca
da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Subiu para o memorial, livro do memorial, que está escrito lá em Malaquias, por exemplo. Porque um centurião romano recebeu a visita de um anjo, e que ações dele foram notadas no céu? Cornélio, ele era temente a Deus e se importava com os necessitados. Suas orações e esmolas subiram até o céu, ou seja, foram aceitas. E um anjo foi enviado para que Cornélio soubesse qual caminho seguir para ter a vida eterna. É interessante também aqui o quê? Que Cornélio estava fazendo a coisa certa. Estava agradando a Deus ali no seu modo de viver. Mas ainda faltava uma coisa, né? Porque muita gente pensa, não existe um modo certo de adoração, é óbvio que existe. Tanto existe que Pedro foi enviado para indicar qual era a vontade de Deus. Né? Cornélio, ele estava ali no meio dos pagãos. Ele acreditava em Deus, mas também acreditava em outros deuses. Né? E para isso, Pedro ali, Deus viu que a sinceridade do coração de Cornélio. Cornélio queria ser salvo. Cornélio amava Deus, mas não sabia como ser salvo. E se importava com a necessidade. Então Deus enviou um anjo que foi enviado também ali a Pedro para que Cornélio ouvisse sobre Jesus e entregasse a vida a ele. E realmente, como diz a Bíblia, né, o caminho do justo é igual à luz da aurora, vai raiando até ser dia perfeito. Tem gente que não aceita quando você chega a apresentar a verdade. Não, mas Deus já está me abençoando, vou ficar por aqui mesmo. Não quero aceitar essa verdade, não. Deus está me abençoando, então pronto. Não é porque Deus está abençoando que significa que a sua vida está em coerência com Deus, né? Não é isso. A Bíblia diz, inclusive, que se tropeçar num ponto é culpa de todos. Por quê? Porque na matemática de Deus, 10 menos 1 não é 9. 10 menos 1 é 0. Certo? Cornélio estava nesse ponto, agradando a Deus e buscando conhecer a Deus. Então, por conta disso, veio mais luz para ele e ele ali aceitou. O apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo estava crente que estava obedecendo a Deus. Mas aí Jesus apareceu a ele e mostrou que ele estava totalmente errado. E ele tinha também a oportunidade de recusar, mas ele decidiu aceitar. Falando de Cornélio, diz aqui, né, que aparentemente não apenas as orações, nossas orações são ouvidas no céu, mas o motivo das dádivas também é observado. A passagem bíblica observa que Cornélio era um doador generoso. A Bíblia diz, né, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, verso 21. O coração de Cornélio seguia as suas dádivas. Ele estava pronto para aprender mais sobre Jesus. A oração e a caridade estão intimamente ligadas e demonstram nosso amor a Deus e ao próximo. Os dois grandes princípios da lei divina. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o teu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Lucas 10, verso 27. O primeiro é revelado na oração, o segundo na caridade, né? Deus observa nossas ofertas, Deus observa as intenções do coração. Será que temos ofertado a Deus pelos motivos corretos? Primeira carta de João, por exemplo, no capítulo 3, verso 17 e 18, vai dizer o seguinte. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 17 e 18. Aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha, quem está aqui, ó, atrapalhando o meu estudo. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Cornélio amava de fato e de verdade, né? A oração
A oração e a caridade andam juntos, né? A oração a Deus e a caridade com o próximo. Quinta-feira, projetos especiais. Oferta do pote grande. Quinta-feira, 26 de janeiro. Aqui vai dar um exemplo, né, de tipo uma poupança, né? Alguém que tem recursos, né, bancários, né? É considerada a oferta pequena o dinheiro, né, o líquido, e a oferta grande os bens, né, que a pessoa possui. E aí vai dizer o seguinte: a maioria das pessoas doa do pote pequeno, ou seja, doa do dinheiro, né? Não dos empreendimentos, por exemplo. Isso é o que eles têm em sua conta corrente ou carteira. O dinheiro, que aqui considera seus ativos líquidos. Quando alguém realmente se empolga com alguma coisa, doa do pote grande. E aí a Bíblia conta muitas dessas histórias. Eu dei uma resumida aqui porque é uma leitura até um pouco chata, né? Talvez muita gente leu e não entendeu, né? Os ativos líquidos da pessoa considerado como um pote pequeno, que é o dinheiro. E o ativo grande, né? O pote grande é, por exemplo, o carro, um avião, uma mansão, um apartamento, certo? Então normalmente a pessoa doa do líquido, que é do dinheiro. Mas a Bíblia traz algumas histórias de pessoas que doaram do pote grande. Por exemplo, lá em Marcos 14, verso 3 ao 9 e João 12, do 2 ao 8, né? Quais eram os personagens principais no banquete da casa de Simão? Qual foi o valor do presente de Maria? Por que ela ungiu Jesus naquele momento? Eu vou ler João, certo? João capítulo 12 vai falar que estavam na casa ali de Simão, que era um cobrador de impostos, e ele era, se não me engano, leproso. E estava ali também Lázaro, Maria e Marta, que eram os três irmãos. João capítulo 12 vai dizer assim, a partir do verso 1: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, né, ou seja, perfume muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha que homem bom, que homem caridoso. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Misericórdia. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, o que foi que aconteceu aqui? Quais eram os personagens? Já foi respondido. Qual o valor do presente de Maria? Era um perfume muito precioso, né? E por que ela ungiu Jesus naquele momento? Porque Jesus disse, né, o ungiu para a sepultura. Aí aqui vem a explicação de quanto valia esse perfume caríssimo, né? A dádiva de Maria valia 300 denários, o salário de um ano inteiro. Olha só. Só de um ano inteiro, provavelmente tenha sido uma oferta do pote grande. Após esse incidente, Judas traiu Jesus por pouco menos de um terço dessa quantia. Uma oferta do pote pequeno. Se a gente for fazer uma conta aqui, fazer uma conta rápida, certo? Vamos colocar aqui 300 denários, salário de um ano inteiro. Olha para aí.
Se não me engano, o salário mínimo hoje está 1.280, certo? Se eu estiver errado, tudo bem. Mas só mais ou menos saber quanto é que foi esse perfume. Daria mais ou menos 15.360 reais. Que perfume foi esse, hein? Impressionante, realmente. Salário de um ano inteiro. É. Aí diz aqui que Judas traiu Jesus por uma oferta mais ou menos um terço desse valor. Então Judas teria traído Jesus. Olha o valor de Jesus para Judas. 5.000 reais e alguma coisa. Misericórdia. Precisamos amar para doar do pote grande nossos investimentos. Mas pessoas gananciosas como Judas vendem a alma por quase nada. Na realidade, ele não vendeu Jesus, né? Ele vendeu a própria alma. 5.000 e pouco valeu a alma dele. Na verdade, a alma dele valia o sangue de Cristo, que é algo mais precioso no universo. Mas ele deixou se vender por 5.000 e alguma coisa. Se eu estiver errado, certo, alguém me corrija, mas eu calculei dessa forma, trazendo para os números aqui do Brasil, tá ok? A obra e as atividades de Barnabé são mencionadas 28 vezes no Novo Testamento. Ele foi companheiro de Paulo e um grande missionário. A base de tudo está na primeira passagem, que ele é mencionado em Atos 4, versos 36 e 37. Lemos sua oferta, uma oferta do pote grande. E eu vou ler Atos 4, versos 6 e 7. Vamos ver qual foi essa oferta de Barnabé. Diz aqui, ó. Como sumo sacerdote Anás, aqui mesmo. Como sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linha. Espera aí. Atos 4, 36. Agora. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe-o o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Realmente foi uma oferta do pote grande, né? Ele tinha um campo, né? Um terreno, digamos assim, e ofereceu. E aí é o exemplo que está nas palavras de Jesus em Mateus 6, verso 21, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro dele, né, estava no céu. Estava juntando tesouros no céu. Por isso que ele fez essa doação, porque ele estava preocupado com o céu, né? E ajudou ali o avanço da obra de Deus. Por que a doação de sacrifício é importante para quem doa e para quem recebe, né? Para quem doa, generosidade, fé e confiança em Deus. E para quem recebe, está precisando, né? Sexta-feira, 27 de janeiro, o estudo adicional. Vamos ler aqui, diz o seguinte, né? O livro celestial registra a fidelidade da família de Deus. Aqui são palavras de Ellen White. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda a oferta feita a Deus depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda a mínima quantia consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo pelo qual se doa também é registrado. Pessoas generosas e consagradas que devolvem a Deus o que lhe pertence, como ele requer, serão recompensadas segundo as suas obras, ainda que os recursos assim consagrados sejam mal aplicados, de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em vista, a glória de Deus e a salvação das pessoas. Aqueles que fizeram o sacrifício em sinceridade de coração, com a única finalidade de glorificar a Deus, não perderão sua recompensa. Tem uma perguntinha no final que diz assim: devemos nos preocupar se os recursos serão mal aplicados? E pergunta: por que os doadores devem considerar o que Ellen White falou sobre isso? Devemos sim nos preocupar, ao meu modo de ver, se os recursos estão sendo mal aplicados, né? Porque Deus designou, né, que fosse para a salvação das pessoas, né? Tanto o dízimo como a questão da oferta. E por preocupação com essas pessoas a quem podem ser alcançadas por conta de nossas ofertas,
devemos nos preocupar também nos preocupar com aqueles que porventura estejam desviando os recursos, porque querendo ou não, Jesus também morreu por eles, né? Então a gente tem que alertar que eles estão no caminho errado, mas devemos também considerar as palavras de Ellen White, porque ela diz que seremos recompensados. De modo nenhum vamos perder o nosso galardão, porque viemos a ser roubados, né? Digamos assim. Diz mais aqui, né? Deus deseja que oremos e planejemos para o avanço de sua obra, mas como Cornélio devemos unir a oração à doação. Nossas orações e atos de caridade devem subir perante Deus como um memorial. A fé sem obras é morta, e sem uma fé viva é impossível agradar a Deus. Enquanto oramos, devemos doar tudo o que podemos, tanto do nosso trabalho quanto dos meios, para que as nossas orações sejam respondidas. Se pusermos em prática a nossa fé, Deus não se esquecerá de nós. Ele observa cada ato de amor e abnegação. Ele nos dará oportunidades de mostrar nossa fé por meio de nossas obras. As obras, elas nos ajudam no processo da santificação, né? É aquela questão, você alimentar a natureza espiritual e matar de fome a natureza carnal. E as obras é um bom meio para isso, né? Uma boa oportunidade que temos para aumentar, né, nossa fé, exercer nossa fé. Assim como o músculo precisa ser exercitado para crescer, para ficar sólido, forte, a fé também precisa ser exercitada. Que Deus seja louvado. E o próximo tema, né, da lição vai ser o tema 5. Deixa eu ver o nome aqui que eu não vi ainda. Que fala sobre lidando com as dívidas, né? Problemas de dívida, seguir conselhos, como sair das dívidas. Então, realmente, essa lição veio para nos ajudar a sermos bons administradores e fugirmos de dívida e outras coisas também, e sermos abnegados no serviço, na obra do Evangelho. Lembrando que esse vídeo foi o estudo completo, mas ao longo da semana, certo? Se você estiver assistindo esse vídeo agora, já tem vídeos aí, já tem os cortes dos vídeos, com estudos de cada dia da semana dessa lição. E vamos fazer também mais 2 vídeos, certo? Falando sobre o dízimo, o segundo dízimo, e falando também sobre vários tipos de oferta. Que Deus seja louvado na minha e na tua vida, que Deus te abençoe e que possamos estar aqui de volta, se Deus quiser, no próximo tema, no tema 5, a lição da Escola Sabatina. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.